Mateus, o capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 18. Podemos ler, amados? Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por toda a graça, por toda a bênção do Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração. Obrigado porque o Senhor nos atraiu aqui à Tua presença. E na certeza da Tua presença, Deus, entre nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Fala conosco, Deus. Edifica nossas vidas. É a oração que fazemos agradecidos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Hoje é dia dos pais, né? Então, essa é uma palavra que estava no coração, gostava, já tinha desejo de compartilhar com a igreja. E queria compartilhar um pouco sobre essa questão da paternidade, né? Porque pai fala de paternidade, Deus é pai. Existem muitas coisas que eu creio que Deus quer ministrar ao nosso coração por essa palavra. E essa palavra aqui, quando fala de José, ela fala muito da perspectiva da paternidade, do princípio da paternidade. O que é a paternidade? José se torna pai de Jesus. E ele é pai de Jesus, não um pai biológico. Nós sabemos disso, porque o que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Mas ele é o pai que adota Jesus como seu filho, porque essa era a vontade de Deus, é o que ele ouve de Deus. E quando ele fica sabendo, pelo que nós lemos aqui, né, de que Maria se encontrava grávida, a palavra fala que ele teve o desejo de deixá-la secretamente. Ele fica sabendo da gravidez de Maria, mas ele não tinha tido nenhuma relação com Maria. E aí é claro que ele entende que há um ato de infidelidade, é o entendimento dele, mas ele, não querendo infamar Maria, falar mal de Maria, resolve deixar secretamente Maria. E Deus, conhecendo o que ia no coração de José, a palavra diz que em um sonho lhe aparece um anjo do Senhor e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí o anjo ainda fala para ele: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o verso 22 da fala: tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor pelo profeta. E o verso 23 fala qual que é a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa era a promessa de Deus, essa era a palavra de Deus, esse era o desejo de Deus. E está se cumprindo agora na história. A promessa de Deus que ele enviaria um filho. Esse filho é Jesus. Jesus é a oferta de Deus. Jesus é o resultado do compromisso de Deus com a sua palavra. Porque já havia na intenção do coração de Deus de separar para si um povo seu, uma família. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Sabe, querido, e paternidade passa por conhecer, ter consciência da vontade de Deus. Porque o que fez José se tornar pai não foi ser pai biológico, não foi a capacidade de gerar um filho, porque certamente José teria a capacidade de gerar filhos, e eles tiveram filhos depois, mas foi a capacidade que José teve de crer na palavra de Deus. Deus ministra ao coração de José,
ele fala através de um sonho, né? Como se o anjo estivesse falando com ele, e fala assim: não temas receber José e Maria, tua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho. Esse filho vai salvar o povo dos seus pecados. E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém, querido? E à medida que ele ouve a palavra de Deus, a palavra no verso 24 diz assim: despertado José do sono, depois de ter tido essa revelação em sonho, fez o quê? O que ele fez? Ele recebeu Maria como a sua mulher, como esposa. E aí, passado o tempo determinado, Maria deu à luz a um filho, o qual colocou o nome de Jesus. Aqui existem duas características que são marcantes. Maria tinha a capacidade de gerar filhos. Deus concedeu às mulheres a capacidade de gerar filhos. Amém, querido? Isso é um dom de Deus, amém? Isso é um dom. Deus tinha concebido, concedido às mulheres. Maria tinha esse dom, essa capacidade. Mas o que é gerado nela é obra do Espírito Santo, não de uma relação natural, né, ordinária de um homem com uma mulher. Era obra de Deus. Independente disso, ela tinha capacidade de gerar. E quando Deus aparece em sonho e fala com José, o que já tinha acontecido? Maria estava grávida ou não? Pelo texto que nós lemos, sim ou não? Ela já estava. Olha o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivera antes coabitado, achou-se grávida. Quando Deus vai falar com José através do anjo em sonho, Maria já estava grávida. Então Jesus ia ter mãe, certo, irmãos, ou não? Sim ou não? E se José, querido, não crê em Deus e não ouve a palavra de Deus, Jesus ia ser o quê? Órfão de pai, não é isso? Sim ou não? Aí existe, sim, seria órfão de pai. Porque aqui pai, querido, não é quem pode gerar. Pai, na verdade, não é quem tem a capacidade de conceber biologicamente filho. Pai é quem crê na promessa de Deus e assume filhos como filhos de Deus. Porque Jesus é filho de Deus, amém, irmão? Jesus é filho de Deus. E José recebe Jesus como seu filho, mas crendo na promessa que ele é filho de Deus. É isso que fez toda a diferença, quando ele crê na palavra de Deus, né, na palavra empenhada. Então, o princípio da paternidade aqui, que é muito importante, né, na formação da nossa identidade, é que tudo é feito segundo a vontade de Deus. Amém, querido? Sim ou não? Essa era a vontade de Deus. Quando chega ali em José, que o anjo aparece a José, Maria já se encontrava grávida, isso era a vontade de Deus ou era a vontade de Maria, era a vontade de José? Era a vontade de Deus antes de tudo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Havia promessa ou não havia promessa? Havia promessa. Então Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tinha prometido, essa é a vontade de Deus antes da fundação do mundo. Então Deus tem compromisso com a sua promessa. Então aquilo que Deus faz, Ele faz por causa da sua promessa. Deus tem compromisso não é com aquilo que Ele fez, Ele tem compromisso com a palavra, e por causa da palavra Ele faz, amém, irmãos? Está entendendo isso, irmão? Então vamos compartilhar um pouco mais profundamente disso. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus permanece eternamente, amém, irmão? Sim ou não? Céus e terra passarão, tudo vai passar, mas o que permanece para sempre? A palavra de Deus. Então, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus se empenha com a sua palavra e Ele tem palavra. E Ele faz segundo a palavra. Então, quando Deus realiza algo, Ele está realizando segundo a palavra. É que a gente pensa que às vezes Deus tem que ter compromisso. Estão me ouvindo bem aí, queridos? Ou não? Amém? Agora sim? Amém? Melhor? Amém. Então, às vezes a gente nós somos firmados na capacidade de Deus, no poder de Deus de fazer coisas. Sim ou não? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa? É ou não é? Mas a gente se firma nisso de uma forma equivocada. Nós temos que nos firmar
é na palavra de Deus, a palavra que Deus tem enviado com cada um. Porque Deus, apesar de ser poderoso, o poder de Deus está a serviço da sua vontade e da sua palavra. Então a gente pensa que Deus é poderoso e que a gente fica criando expectativa de que Deus pode fazer algumas coisas. Nós vivemos uma época de tanta ansiedade, e a ansiedade é resultado de achar que Deus pode fazer, a expectativa de que, quem sabe, Deus faça. Mas a cura da ansiedade é caminhar na certeza da palavra e que Deus tem compromisso com a palavra. Se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele cumpre. Então nós temos que descansar na fidelidade, porque segundo a fidelidade de Deus, da sua palavra, Ele vai realizar todas as coisas. E é isso que está acontecendo aqui. Deixa marcado aí o texto, vai comigo no Evangelho de João, um pouco mais à frente, para a gente entender um pouco melhor isso. Capítulo 1 também. João, capítulo 1. O que diz no verso 1? Achou aí? João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o que, irmão? O verbo, a palavra. Então, antes de todas as coisas feitas, existe uma palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. A palavra de Deus está antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa era a palavra de Deus. Então, antes de Deus fazer, irmão, tem sempre uma palavra. Existe uma vontade. O que Deus faz está sempre de acordo com a sua vontade. E aquele que Deus também desfaz, porque Deus pode fazer e Deus pode destruir, Ele destrói aquilo que está indo depois contra a sua vontade, contra a sua palavra. Deus pode desfazer o que Ele fez. Pode ou não pode, irmão? Deus destruiu coisas que Ele fez? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. A gente pode pegar vários exemplos de coisas que Deus fez e depois Ele desfez. Então Deus tem compromisso com a coisa feita ou com a sua palavra? Ah, aleluia. Então você está entendendo um pouco melhor. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se as coisas feitas estiverem faltando com compromisso com a sua palavra, Ele pode desfazer as coisas feitas, sim ou não? Porque Ele não permanece fiel ao que Ele fez. Ele permanece fiel à sua palavra. Talvez essa seja a nossa dificuldade com muitas coisas. Porque às vezes até alguma coisa que Deus fez, a gente acha que Deus vai permanecer sustentando aquele feito, e Ele não sustenta. Porque aquele feito, às vezes, na minha vida e na sua vida, está corrompendo em mim e você a palavra. Está entendendo isso, irmão? Então, o princípio é a palavra. No princípio é a palavra. E o princípio da paternidade, do entendimento da paternidade de Deus, está afirmado naquilo que vem antes, né? Naquilo que Ele falou, naquilo que Ele revelou. Né? Porque Deus está empenhado com a sua palavra, segundo aquilo que Ele fez. Esse é o compromisso, assumido que a palavra que Ele tem é que garante. Então, o que garante tudo que Deus faz? A palavra, irmão. É a palavra que faz. Então, quando Deus nos chama a família, a ser família, essa é uma vontade de Deus. Família, irmão, é uma promessa de Deus. Me diga, família é uma promessa de Deus? Sim ou não? Deus tem compromisso com esse propósito de estabelecer família para si? Sim, irmão. Sim, Deus tem compromisso. A palavra está recheada de afirmações a esse respeito. Você estava aí no Evangelho de João, então agora vai um pouco para frente na carta de Paulo à igreja que está em Éfeso. Efésios, capítulo 1 também. Capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler a partir do verso 4 do capítulo 1. Melhor, eu vou ler a partir do verso 3. Senão eu vou começar pelo meio aí. Efésios, capítulo 1, o verso é o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de
filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou segundo o consentimento, ou o conselho da sua vontade. Então Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E segundo o conselho da sua vontade, Deus nos cria e Ele nos destina para sermos o quê? Nós somos predestinados para ser o quê, irmãos? Filhos de Deus. Amém, queridos? Somos destinados para ser filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de quem? Por meio de quem que eu e você nos tornamos filhos de Deus? Irmão? Através de Jesus Cristo. A palavra também lá no Evangelho de João diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas os que receberam, verso 12 do capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém, querido? Então, existe um compromisso de Deus, existe uma vontade de Deus em relação à sua palavra, e pela sua palavra Ele fez todas as coisas. A carta também dos Hebreus fala que nós cremos que, pela vontade de Deus, as coisas foram criadas do invisível. Abre lá comigo. As coisas que não existiam passaram a existir e foram criadas pela palavra. Hebreus, mais um pouco à frente, Hebreus, capítulo 11. Verso 3. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, tudo que foi criado, tudo que foi gerado pela palavra. Quando nós vamos no livro de Gênesis, nós vamos ver lá que pela palavra Deus foi formando o universo. Então, a palavra é uma expressão da sua vontade. E Deus vai revelando essa palavra ao longo, né, de toda a Bíblia. Deus vai trazendo a sua palavra e vai trazendo revelação daquilo que é a sua vontade. Amém? Então, nós temos que viver segundo a eternidade da palavra e não segundo a temporalidade dos feitos de Deus. Israel, por exemplo, teve muitas dificuldades, não teve, irmãos? Deus fez muita coisa para Israel. Fez ou não fez? Qual que foi o problema de Israel? Se firmar nas coisas temporais feitas por Deus e não se firmar na eternidade da sua palavra. Muitas coisas que Deus fez na época ali do povo Israel já se perderam. Mas o problema foi os feitos terem se perdido ou não? Qual que foi o problema de Israel? Foi perder a confiança e a consciência da eternidade da palavra. A palavra de Deus, ela é eterna. E talvez essa seja assim a nossa grande dificuldade, porque a gente se firma muito naquilo que os nossos olhos veem. E a palavra diz que aquilo que os nossos olhos veem é temporal. Aquilo que nossos olhos não veem, mas que nós temos consciência pela palavra é eterno. Isso permanece eternamente. Então, o fundamento de todas as coisas é a palavra. E nós temos que meditar, então, na palavra. Amém, querido? Porque Deus tem compromisso com aquilo que corresponde fielmente à sua palavra. E uma dificuldade que às vezes a gente tem, quando eu penso, e vou fazer um paralelo aqui entre José e Maria, é que José me fala da paternidade no sentido de quem recebe a palavra de Deus. Qual foi a diferença que José fez na família que estava se estabelecendo ali? Foi crer na palavra, sim ou não? Ele teve alguma contribuição, como algum dom dele, para que Jesus fosse gerado? Teve ou não teve, irmão? Nenhuma. Mas ele teve uma contribuição fenomenal, que foi qual? Crer na palavra de Deus a respeito do que Maria trazia no ventre, que era o Filho de Deus. E ele adota Jesus como seu filho pela fé. A maturidade é a fé. A maturidade não é depositar a confiança naquilo que eu posso realizar, mas é crer naquilo que Deus está realizando. Amém? Maria, irmão, ela trazia no ventre Jesus ou não? Ela tinha capacidade de conceber? Sim ou não? A maternidade é um dom que Deus deu às mulheres? É um dom que Deus deu à mulher. Mas se ela simplesmente concebesse, e se José não assumisse a paternidade, ela ia gerar um filho órfão.
Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muito das coisas que nós concebemos é órfão, porque não foi gerado em Deus? Está entendendo isso? Deus nos deu dom ou não deu? Sim ou não? Os dons de Deus são irrevogáveis, inclusive. Deus nos deu dons, talentos e capacidade, que é a capacidade de fazer coisas, sim ou não é? Tudo que nós fazemos, irmãos, tem antes do que nós fazemos uma palavra de Deus. Tudo. Para pensar naquilo que você tem empreendido. Eu falo assim, não, mas eu tenho capacidade de fazer. Eu falei, ok, dom de Deus. Mas isso é órfão ou isso é filho da palavra de Deus? Isso que você está fazendo é órfão de paternidade. Você faz porque você recebeu de Deus e você é pai dessa realização pela fé? Ou você é alguém que concebeu algo porque você tem um dom e uma capacidade, o seu feito é um feito seu, por causa da sua capacidade? Se é só isso, é temporal. Passa. Não permanece para sempre. Mas quando é algo que antes de ser realizado, de ser concebido, através de uma capacidade, um dom nosso, tem uma palavra de Deus, então nós estamos usando os dons e a capacidade que Deus nos deu para realizar obras eternas, coisas que permanecem para sempre e são coisas que trazem a glória de Deus, porque nem toda capacidade que eu e você temos de fazer coisas, realizar coisas, ainda que boas, trazem a glória de Deus. Está entendendo isso, irmão? A diferença aqui da maternidade e da paternidade: a maternidade é a capacidade de conceber. Isso é um dom natural. Amém, querido? Sim ou não? Então Deus também nos deu vários dons, talentos e capacidade. A igreja não tem dons? A igreja tem dons, no meio da igreja tem dons de operar milagre, tem dom de sabedoria, de palavra de conhecimento. Deus dá muito dons à igreja, mas a igreja pode usar, alguém pode usar esse dom de uma forma que não traz a glória de Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 13, ele fala sobre o caminho excelente. Antes o povo lá estava tendo uma disputa sobre o quê, irmão? Qual que era a dificuldade da igreja de Corinto, irmão? Era a ausência de dons? Tinha dons. O que faltava naquela igreja? A maturidade da paternidade, de ouvir de Deus e conceber e fazer segundo o que eu vi antes de Deus. Fazer para a glória de Deus. Construir coisas eternas. Entender que o dom e a graça e a capacidade de conceber coisas é para a glória de Deus. E ela deve ser precedida da palavra de Deus. Eu devo fazer para Deus. Amém? Então a igreja estava tendo dificuldade. Aí Paulo lida com a igreja e no capítulo 13, o que ele escreve? Ele escreve sobre o dom supremo. Qual que é o dom supremo? O amor. Ele fala, como é que está escrito lá? Vamos lá? Vamos passar rapidamente sobre o capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos recapitular? Uma carta que nós conhecemos tanto, ou um trecho, né? Tão conhecido. Pois é. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Achou aí? Paulo então diz assim, né, no final do verso 31, que é a segunda parte do verso 31, ele fala assim: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí o verso 1 do capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Falar a língua dos homens e dos anjos é um dom, irmão? Claro que é um dom, mas se não for feito em amor, se não for para abençoar, se não for para trazer a glória de Deus, se não for para revelar a paternidade de Deus, se não for para edificar a família, se não for para fortalecer a família, se não for para fortalecer a igreja, isso não tem o menor valor. É dom apenas. É capacidade de conceber? É. Mas é órfão de pai. Está entendendo isso, irmão? É órfão de pai. Muitas coisas, às vezes, que a gente faz, que pode ser uma coisa incrível, uma grande capacidade, que de fato é um dom, ela pode ser órfã de pai. Vamos continuar lendo?
Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Porque você vê, você pode ter uma fé, uma capacidade, um dom de transportar montes. Você pode ter um dom da profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Isso é um dom, não é? Isso não é uma capacidade dada por Deus, irmão? Sim, você pode conceber a partir desse dom, mas ele pode ser órfão de pai e de mãe. De pai, aliás, porque ele pode ser órfão da vontade de Deus. E não é resultado da vontade de Deus. É uma capacidade, sim, mas está distante da vontade de Deus, é algo que se perde, é algo que não tem valor eterno. Isso demonstra, às vezes, essa infantilidade, a imaturidade de não lidar adequadamente com os dons e as capacidades que Deus nos deu, porque Deus deu dom a todos e deu talentos a todos. Mas existe, antes de todo dom, de um talento, existe uma palavra, amém, irmão? Existe uma palavra. Quando você vê o próximo verso, 3, fala assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que você possa doar, ainda que você pudesse acabar com toda a pobreza do lugar que você está, se você não fizer isso por causa da palavra de Deus, se você tiver a capacidade de acabar com a miséria de algum lugar, se você tiver a capacidade de acabar com a pobreza de algum lugar, mas isso não for resultado da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no seu coração, se o fim disso não for o amor, se o fim disso não for edificar a igreja, for edificar uma família, se não for edificar a casa, isso não é para a glória de Deus, isso é órfão de pai. Existe uma orfandade aqui. Maria tinha condições de conceber. Ela já se encontrava grávida. O que salvou Maria de ter um filho órfão de pai foi a fé de José, de receber a palavra de Deus. Existem muitas mulheres que são mães de filhos órfãos, porque os homens não foram capazes de receber uma palavra de Deus e livrar mulheres da orfandade de filhos. Entende isso, irmão? Porque isso nunca foi o propósito de Deus. Isso nunca foi o propósito de Deus. Então você vê quando Paulo ele escreve essa carta e ele continua no amor, verso 4, ele fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Os dons que são governados pela palavra de Deus, que vem antes, que foi gerada em Deus, não busca nunca os seus interesses, busca os interesses de Deus. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Eu posso dizer, todos os dons passarão. Todos os dons cessarão. Os dons que não são acompanhados da consciência da vontade de Deus são realizações que são órfãs de pai e não permanecem para sempre. São um desperdício. Não servem para nada, não vai permanecer. Mas agora o que ele diz? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, próprio de menino, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Amém, querido? Então você vê que quando a gente pensa nessa questão da paternidade, esse princípio que Deus está estabelecendo aqui em toda a Bíblia, que a vida de José e esse chamado de José fala ao nosso coração, isso fala de ter uma vida fortalecida, formada, firmada, estabelecida na palavra de Deus. Foi ouvindo a palavra de Deus que José se torna pai do Filho de Deus, irmão.
Porque Jesus não é fruto de um dom de José. Jesus, como filho, é fruto da fé de José, da capacidade de ouvir de Deus e de receber de Deus. Então, quando você junta receber de Deus com a capacidade de conceber de Deus, então você estabelece família. E ali a família se estabeleceu. Você imagina Maria, uma jovem, inexperiente, José, certamente mais velho, mais experiente, uma situação complexa, complicada, numa região difícil às vezes, pessoal que não era conhecido, que não tinha conhecimento, não tinha grandes dons, não tinha grandes capacidades, não tinha talento, mas tinha duas coisas: uma mulher com a capacidade de conceber e um homem com a capacidade de receber a palavra de Deus. Estabeleceu uma família, e dessa família veio Jesus, o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você consegue entender a dimensão disso na sua casa? O que uma família pode gerar? Uma família pode trazer salvação para a sua geração, quando ela une a capacidade de conceber os dons dados por Deus com a palavra, com o princípio da paternidade, quando existe essa palavra do Pai, essa palavra que nos faz filhos, essa palavra que os filhos ouvem e discernem como palavra do Pai, como palavra de Deus. Então se estabelece ali uma vontade bendita, a glória de Deus é conhecida naquele lugar. Amém? É isso que acontece com Maria e que acontece com José. Então a gente às vezes vive essa dificuldade porque nós somos muito firmados nessa capacidade de realizar coisas, que é dom. Mas o dom só cumpre seu propósito se ele for fiel à palavra empenhada. O dom que não é fiel à palavra empenhada, ele nunca vai cumprir seu propósito. Então a mulher vai significar, no caso a mãe vai significar aqui a sua vocação gerando, concebendo, fazendo, realizando. Isso é um dom de Deus. E aqui a gente associa a igreja. A igreja tem esse lado materno, do dom, da capacidade de gerar, da capacidade de fazer, da capacidade de realizar. Mas isso nunca vai ser completo se não houver o lado materno da igreja, paterno da igreja. E a capacidade materna é essa vocação de natureza de receber o que da parte do Pai é concedido. E o que Deus concede para mim e para você, irmãos? A palavra. A palavra que Ele deseja falar ao nosso coração. A dificuldade que nós temos como igreja, irmão, como povo de Deus, é todos os dias parar para receber a palavra do Pai. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que muitas das nossas realizações são órfãs. Não existe uma paternidade. É algo que a gente fez, é algo que nós realizamos, é um dom, é uma capacidade, mas não é gerador da glória de Deus. Não é gerador da família, não fortalece a família, não traz a família. Amém, querido? Então nós temos que pedir a Deus graça, para que esse milagre da paternidade ocorra. E esse milagre da paternidade, que ele ocorre no nosso meio, no meio da família, ele traz para a família o sentido absoluto de origem. A nossa origem é Deus. Amém, querido? Quando Deus pensa a família foi pensada para que a relação de homem e mulher, da maternidade, a capacidade de conceber e a capacidade que Deus deu ao homem de assumir o filho, porque o homem não traz o filho no ventre. O homem assume o filho. A paternidade é assumir o filho. A mulher tem certeza que é filho dela, sim ou não? Porque ela trouxe do ventre, ela traz do ventre. E é um dom bendito, extraordinário. A mulher não tem dúvida que é filho. O homem se torna pai pela fé. Amém? Hoje é possível fazer DNA. Mas imagina que não fosse possível fazer DNA. Como é que ele tem a certeza que é filho? Primeiramente pela fé. Até porque quando nasce, irmão, você não sabe com quem que parece. Chega um e fala, é a cara do pai. A outro chega, é a cara da mãe. É a cara da avó, é a cara do vô. Sabe que isso não é prova de nada. Passa um mês, fala, nossa, mudou tanto. Agora parece com o outro. Aí pega e mostra a fotografia. Aí quem quer se dar bem, pega uma fotografia de um parente daquela idade e mostra, olha a cara, nossa. Puxou foi para nós, porque toda a família fica puxando para o seu lado, Mas só a idade adulta, irmão, que vai mostrar de fato, que vai estabelecer, leva tempo para que se estabeleça completamente,
Mas o pai, ele se torna pai pela fé. A paternidade fala dessa maturidade que é mais do que a capacidade de conceber. É a capacidade de receber uma palavra de Deus. Paternidade, mas essa capacidade de receber a palavra de Deus e pela palavra ter filhos. E pela palavra gerar filhos, amém? A palavra nos chama a ser pai de quem, irmão? De multidões, não é? A palavra nos chama a igreja para ser pai, para ser mãe. Sim, conceber, sim, acolher, realizar, trazer, sabe, gerar. Mas esse conceber, esse realizar, esse gerar, ele precisa de paternidade. Precisa de senso de origem. Imagina se José nasce de Maria e não conhece o pai, irmão. E isso tem uma crise de quê? Quando alguém, irmão, não conhece seu pai, ele vai ter uma crise, normalmente não se conhece o pai, né? A mãe dificilmente deixa de se conhecer, mas acontece também. É bem mais raro um filho não conhecer a mãe, mas é muito mais comum filhos que não conheceram o pai, sim ou não? E quem não conhece o pai tem uma crise de quê? Sim, de paternidade, com certeza. Mas essa crise é uma crise de origem. Da onde eu fui gerado? Está vendo, irmão? Aí as mães ficam às vezes em crise e falam assim, mas não basta saber que eu sou sua mãe? Não basta, irmão. Todo mundo precisa de senso de origem. Da onde eu vim? Qual é a minha origem? Olha para o seu irmão, para a sua irmã aí. Você sabe qual que é a origem dele? Qual que é a sua origem? Pergunta para ele. A sua origem é quem, irmão? O que ele respondeu para você? A minha origem não é o Mário Mendonça, que é meu pai, nem a Neide, que é minha mãe. A minha origem é Deus. Amém, querido? Mas é claro que conhecer a minha família aqui na terra, irmão, trouxe para mim esse senso. E foi nesse ambiente que Deus ministrou ao meu coração. Então a família precisa ser geradora dessa identidade de origem, identidade e destino. Porque ninguém cumpre um destino correto sem saber a sua origem. Tudo que vai cumprir um destino correto precisa conhecer a origem. A nossa dificuldade, às vezes, não saber a nossa origem. Então, irmão, é extremamente curador saber a nossa origem. Então, se eu perguntar para você, a sua origem é o resultado de uma relação sexual de homem a mulher? Você se originou disso? Se você falar assim, pastor, se for biologicamente falando, foi. Mas isso é um dom, uma capacidade humana. Mas você é fruto apenas de uma capacidade humana, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é resultado apenas da capacidade de um homem ou uma mulher ter uma relação sexual e gerar filhos? Qual que é a sua origem, irmão? Deus. Seu pai e sua mãe nem sabiam. E quando Deus fez, quando Deus realizou, Ele fez em cumprimento à vontade dEle, que você fosse filho de Deus e que você fosse filho de Deus. Amém, querido? Então, antes do seu pai conhecer a sua mãe, seja lá qual fosse a relação que eles tivessem, seja lá qual foi o motivo que levou eles a ter uma relação que tem a capacidade, o dom de conceber, existiu uma vontade de Deus, fazer de você filha de Deus, fazer de você filho de Deus, amém? Então o compromisso de Deus é com o quê? Com a sua vontade. Então por isso que aconteça o que acontecer, ainda que a sua maternidade tenha sido difícil, ainda que você tenha dificuldade com sua mãe, ainda que você tenha dificuldade com seu pai, ainda que a sua família possa ser uma família disfuncional, ainda que seu pai e sua mãe não tenham sido casados, eu não sei qual foi a condição que você foi gerado biologicamente. Mas antes disso, existe uma vontade de Deus. E Deus não desistiu da vontade dele, de fazer de você filho de Deus e filha de Deus. Amém, querido? Existe um compromisso. Amém? E é disso que a igreja tem que estar grávida. A igreja tem que estar grávida desse desejo de conceber, porque ela recebeu a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: eu estou reunindo meus filhos de todos os lugares, de todas as nações, de todos os povos. É isso que tem que encher o nosso coração, para que a nossa capacidade de conceber seja para a glória de Deus, amém, querido? Para que a nossa capacidade de empreender, de realizar coisas, não seja simplesmente coisas que vão passar, mas que todas elas estejam vinculadas a isso,
a um conhecimento da vontade de Deus, de separar para si mesmo uma família totalmente sua. Essa capacidade de receber, essa capacidade de conceber, para que os nossos filhos não sejam filhos da carne e não sejam filhos do sangue, mas que sejam filhos da promessa. Deus não deu para você filhos da carne e filhos do sangue. Deus não intencionou para você que é pai e mãe hoje aqui. Já que nós estamos falando dos pais, eu vou falar das mães também. A intenção primeira de Deus não foi dar a você apenas a oportunidade de ser pai biológico ou mãe biológica. Amém, querido? A vontade de Deus é que, acima de tudo, a sua fé nele e na sua palavra gerem filhos da promessa. Seus filhos precisam saber disso, que antes da capacidade que você tem de conceber e gerar filhos, você tem uma palavra de Deus e você está se reunindo a uma mulher, formando uma família, estabelecendo uma família para gerar filhos para Deus, para que os filhos, quando perguntar de quem nós somos filhos, vocês são filhos da promessa. Jesus é filho da promessa, a promessa de que ele enviaria um Salvador, a promessa de que uma virgem conceberia e teria um filho, e o nome dele seria Emanuel. Amém, querido? Essa capacidade de ouvir de Deus, contra tudo, contra todos, contra todas as evidências. Amém? Essa capacidade de ouvir a palavra de Deus e gerar filhos para Deus. Amém, querido? Que são filhos da promessa, que são filhos da nossa fé, que são filhos da graça de Deus. E eles só podem ser filhos de Deus e conhecer a origem bendita em Deus se nós temos isso resolvido no nosso coração. E talvez uma grande dificuldade dos filhos seja que talvez o nosso coração não esteja bem resolvido. Eu não sei como é que é a questão da paternidade no seu coração. Eu não sei se a questão da paternidade ou da maternidade no seu coração é algo complexo ou difícil ou dolorido. Talvez a gente olhe para a história e a nossa história seja uma história de uma família com dificuldades. Eu sou filho de pais separados. Quando meu pai separou da minha mãe, eu tinha 11 anos, eu sou o filho mais velho. E se estabeleceu uma crise na família. Eu tinha mais 3 irmãos. Eu falo que eu me tornei adulto por volta dos 13 anos. Porque durante 2 anos foi uma crise, né? Porque meu pai era o meu herói. Meu pai saiu de casa e eu fiquei em crise com a minha mãe. Então você vê como é que é a importância dessas coisas. Então era muito complicado para mim pensar, falar assim, puxa, mas meu pai não está em casa. E aí eu achava que a minha mãe era culpada do meu pai deixar minha casa. E eu vivi essa crise da paternidade. Olha como é que a questão da paternidade é muito grave. Até que por volta dos 13 anos, meu pai me chamou um dia e falou assim, preciso ter uma conversa com você. De homem para homem, só eu e você. Minha mãe já tinha contado que eu estava dando o maior trabalho lá em casa. Por causa disso, né, eu já estava assim numa crise com ela. Ele chamou lá e bateu a real comigo e falou assim, olha, a culpa da separação não é da sua mãe, é minha. Fui eu que errei. Ele me contou do erro dele. Eu saí de casa porque eu errei. A culpa não é dela. A culpa é minha. Se você tiver que ficar bravo com alguém, se tiver contrariado com alguém, fica comigo. Mas não com a sua mãe. Ela não tem essa culpa. Sabe, querido, e aquilo foi algo que lidou com o meu coração profundamente, porque aí eu comecei a perceber que os meus irmãos sofriam uma crise maior do que eu. Era a orfandade. Era o sentimento de orfandade, que era o sentimento que eu tinha no meu coração. Meu pai não está em casa. E aí eu comecei a ser quase que pai dos meus irmãos, porque eu era o filho mais velho, 13 anos de idade. Eu falei assim, bom, então eu agora vou ajudar minha mãe a cuidar. E eu tive outros olhos para minha mãe. Minha mãe viveu uma crise, viveu grande dificuldade, passou por dificuldade nessa época, algumas dificuldades psicológicas por causa da situação, mas isso me fez ser maduro. É por isso que eu falo que vida adulta não tem nada a ver com idade cronológica. A vida adulta, eu digo que você assume a responsabilidade pela sua vida. Eu assumi a responsabilidade pela minha vida aos 13 anos de idade. Eu dou graças a Deus por isso, irmão. Porque isso me fez ser maduro. Eu poderia ter pegado o caminho da revolta. Eu poderia ter me entregado a outras coisas. Deus me poupou disso. Eu fui compreender lá na frente, quando eu converti, que antes do meu pai ou da minha mãe ter sequer pensado em casar e ter filho, Deus já tinha uma vontade para mim. E essa foi a cura do meu coração. Então eu entendi que a minha origem
não estava na vontade do meu pai nem da minha mãe, que eu não era filho da carne e filho do sangue, que biologicamente eu era filho deles, mas no fundo eu era filho da sua promessa. E tinha uma promessa para mim. Eu era filho de Deus. Eu entendi pela graça, pela redenção, pela salvação em Jesus. E foi isso que resolveu o problema de origem. E aí, porque eu sei a minha origem, eu também sei meu destino. Sabe por quê, irmão? Porque todo mundo que sabe que a sua origem é Deus, sabe que o seu destino é Deus. Porque só volta para Deus quem de lá veio. E nós precisamos, irmão, ser homens e mulheres que tenham essa consciência profunda no coração. E que essa paternidade é extremamente forte no nosso coração. Essa certeza que a nossa origem é Deus, Ele é Pai. Deus é Pai e na sua paternidade Ele quis gerar uma família. Amém, querido? E para o compromisso que Deus tem com a família, o penhor que Deus dá, a garantia que Deus oferece em favor da família, quem é, irmão? Qual que é a garantia de que Deus desejava estabelecer para ser uma família, irmão? Qual que é a garantia? Qual que é a garantia, irmão? Me diga. Jesus Cristo, seu Filho. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 3, que Deus ofereceu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que conhecendo Jesus e sendo adotado por Jesus e se tornando filho de Deus, ele não se perca. Apesar de ele ser resultado de uma capacidade, de um dom de conceber, de homens e mulheres, ele ainda era órfão de pai. Ele era órfão de Deus. Eu não conhecia Deus. Amém? Então, o compromisso de Deus é muito grande com a família. O compromisso de Deus é muito grande com o amor. E Deus nos chama para amar como Ele amou, porque Ele é amor. E quem é filho de Deus, traz o DNA do amor no seu coração. E que tem esse DNA no seu coração, faz tudo por amor. Se você tiver filho, tenha por amor. Se você casar, case por amor. Se você permanecer solteiro, permaneça no amor. Tudo que você fizer, faça por amor. Porque essa é a nossa origem. Amém, querido? Então, a palavra diz isso, né? Quando a gente volta aqui no Evangelho, em Mateus, quando ele fala, né? E ela dará à luz um filho, e ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Irmão, nós não sabemos o que alguém nascido num ambiente assim, num ambiente de salvação, onde tem palavra empenhada, onde existe compromisso, que ele pode fazer. Nós não temos noção do que essas crianças que estavam aqui na frente, e meu coração se enche de esperança quando eu vejo as crianças, irmão, porque eu tenho certeza que dessas crianças Deus vai levantar profetas, homens e mulheres que falarão da parte de Deus. Deus vai levar dessas crianças homens e mulheres que vão ser sal da terra, que vão ser luz na sua geração, que vão salvar a sua geração. Amém? Porque eu olho para elas e vejo ali filhos de Deus, porque são filhos da promessa. Eu olho, irmão, e vejo aqui que os filhos dos meus irmãos, antes de ser filho dos meus irmãos, são filhos de Deus. Então eles são os nossos filhos. É o zelo que nós precisamos ter com eles. A preocupação que a gente tem que ter de testemunhar o amor de Deus, a graça de Deus. Amém, querido? Para que eles saibam que eles são. Porque eles não têm dúvida de quem são seus pais. Felizmente a maioria aqui não tem dúvida de quem são seus pais. Mas eles conhecem a sua origem. Que são resultado da promessa de Deus. Porque é isso que eles precisam saber. Amém, querido? É isso que na casa nós precisamos ministrar aos nossos filhos. Vocês são mais do que nossos filhos. Vocês são mais que filho biológico. Vocês são filhos da promessa. Amém? Amém? Tem uma história, eu gosto muito dessa história, eu já contei algumas vezes, há muito tempo eu acho. Eu quero lembrar essa história hoje aqui novamente. Teve um rapaz, um jovem, órfão de pai, morava numa cidade do interior, e ele tinha muita vergonha, ali pelos seus 13, 14 anos, mais ou menos a idade que eu tinha, quando meu pai se separou da minha mãe, e quando eu fui entender essas realidades e viver essa crise. Esse jovem, ele morava numa cidade do interior, e ele tinha muita vergonha da situação, porque quando ele ia nos lugares lá, né, para fazer compra, e a mãe dele ia com ele, as pessoas perguntavam: quem que é o pai desse menino? Quem que é o pai dele? E ele muitas vezes não ia, porque ele morria de vergonha de alguém perguntar quem era o pai. Ele não conhecia o pai, ele não sabia quem era o pai, ele apenas conhecia a mãe dele cuidava dele com carinho, e está crescendo numa cidade em que a cidade não consegue saber, e ele mesmo não sabe quem é o pai. Essa é a crise dele, uma crise de origem.
Mas um determinado tempo, um pastor começou a pregar numa igreja da região, e esse pastor começou a trazer uma palavra de graça, de esperança. E a cidade foi muito atraída pela palavra do pastor. A mensagem que a igreja trazia era uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, e ele atraído, ouvindo essa mensagem, a notícia da mensagem que se pregava nessa igreja, da bênção, ele começou a ir. As primeiras vezes ele ficava lá do lado de fora. Você viu gente que chega e fica lá no último lado do último banco, meio desconfiado. Ele ouvia aquela palavra, quando antes que a palavra estava concluindo, encerrando o culto, ele ia embora. Ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de permanecer ali. E ele começou a ir nos cultos, começou a ouvir a palavra, e a palavra foi enchendo o coração dele, e era uma série que estava se ministrando a respeito do amor de Deus, da graça de Deus. E um dia ele ficou muito tomado pela palavra. E ele ficou ali sentado ali, ele já estava sentando um pouco mais para perto, e um dia a palavra acabou, concluiu, aí aquele momento que as pessoas têm aquele momento de confraternização, igual nós temos aqui, e ele se esqueceu de sair. E quando ele estava assim, saindo, o pastor aproximou dele e perguntou assim para ele: quem é você? Aí você imagina o silêncio, irmão. Essa era a crise dele. Se alguém perguntar para você, você sabe quem você é? Você está em paz em relação a isso? Perguntou para eles, que foi um silêncio, né? Todo mundo se calou, porque ninguém sabia quem era filho. Mas o pastor, tendo recebido uma direção da parte de Deus, claro, ele olhou para ele e falou assim: eu sei quem você é. Você é filho de Deus. Vá e viva segundo a herança bendita que você recebeu. Isso foi curador. Você é filho de Deus. Naquele dia ele ficou sabendo a origem dele. Eu não sei se ele descobriu quem que era o pai biológico. Eu não sei como é que foi depois. Mas eu conheço a história da cura de um homem que foi curado porque alguém recebeu de Deus, olhou para ele e falou assim: ainda que o mundo olhe para você e veja um órfão, eu vejo um filho de Deus. Existe muita gente por aí que precisa ouvir de mim e de você. Eu sei quem você é. Você é filho de Deus. E acima de tudo, os nossos filhos precisam ouvir isso da minha boca e da sua boca. Vocês são filhos de Deus. Amém? É isso que eles sabem. É essa notícia que eles têm a respeito dele. Porque se eles ouvirem isso, irmão, certamente eles levarão salvação para a sua geração. E a minha oração é que os filhos da igreja saibam que eles são filhos da promessa e que eles levem salvação para a sua geração, para que a geração deles comemore o Dia dos Pais. Não uma festa qualquer, não um dia qualquer, mas uma celebração por conhecer a minha origem. Eu sei quem eu sou filho de Deus. Então eu preciso celebrar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A paternidade se revela nessa capacidade, queridos, nessa identidade, nessa certeza de origem, de que a minha origem é a palavra de Deus. E se eu estou hoje aqui, se você pode me ouvir, se você está aqui, se as pessoas podem te ver, então é preciso a gente ter a certeza que a nossa origem é a vontade de Deus. A minha origem não foi o dia que um homem ou mulher se relacionaram. E por causa do dom concedido de Deus, eles geraram um filho. Não. A minha origem é antes da fundação do mundo. A minha origem é a palavra eterna de Deus que não muda. E se Deus me gerou por sua palavra, Ele há de cumprir todas as suas promessas sobre a minha vida. Amém, querido? Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. E qual que é o compromisso que Ele tem comigo, com você? Trabalhar no meu coração e no seu coração, até que você compreenda profundamente o que é ser filho de Deus e que a sua vida revele o que é um filho de Deus. Amém? Deus tem compromisso com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Da sua família conhecer Deus. Mas Ele trabalha isso fazendo de você um filho e uma filha. Amém? A sua família, a minha família vai conhecer Deus e vai conhecer a salvação se eles olharem para mim e ver um filho de Deus. Se a minha vida for assim, se eu viver para significar Cristo, à medida que Deus trabalha no meu coração e que Ele vai me transformando, a minha casa pode conhecer um filho de Deus, e ela pode saber que eu sou filho da promessa e que também eles são filhos da promessa.
e que antes deles serem gerados biologicamente, eles foram gerados no coração de Deus. Amém, querido? Eu olho para essas crianças, irmãos, eu vejo filhos de Deus. Eu não sei o que você vê, eu vejo filhos de Deus, e é por isso que eu trato eles como filhos de Deus. Amém, querido? É por isso que a forma que nós cuidamos deles e que nós ministramos para eles tem que testemunhar para eles que eles são filhos de Deus. É por isso que quando a gente se assenta aqui ao redor da mesa para cear, para lembrar a oferta e o sacrifício de Jesus, que é a prova que ele tem compromisso comigo e com a família, a gente chama eles para sentar na mesa também. Ainda que eles não saibam e não consigam compreender, eu tenho que falar para eles: a origem de vocês é Deus. Vocês foram gerados em Deus. Talvez você não compreenda, meu irmão e minha irmã, a dor que você viveu na sua família, se você viveu numa família que sofreu, se você não conheceu pai e mãe, ou se você teve perdas prematuras, se você viveu alguma dificuldade. Eu vivi uma, você talvez tenha vivido uma muito mais difícil. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, a sua origem é Deus. Você não é resultado do acaso, do amor simplesmente de um homem e de uma mulher. Você é resultado do amor de Deus. Você foi gerado por uma palavra eterna. Deus na eternidade te gerou. Ele te chamou nos tempos eternos, e no tempo devido Ele trouxe a realidade à sua vida. Então a minha família, por mais difícil que ela possa ter, ela justifica uma coisa: porque Deus fez a minha família para trazer existência à minha vida, porque Ele me chamou para ser seu filho. Ele não tem compromisso necessariamente, às vezes, de me trazer numa condição perfeita, mas Ele me ofereceu um amor perfeito, Ele me ofereceu uma paternidade perfeita, Ele me ofereceu a palavra de vida eterna, Ele me chamou à eternidade. Amém, querido? Ele me chamou para ser sal da terra, para ser luz desse mundo. Ele me chamou para ser bênção na minha casa. E se a minha casa teve dificuldade, e se minha casa viveu lutas de dificuldade, Ele vai transformar o bem e o mal. A minha casa é de ser luminosa, porque Ele está gerando filhos e filhos. Eu quero olhar para os meus filhos e falar: são filhos da promessa. Amém? E não se repetirá nas gerações futuras aquilo que eu vivi, em nome de Jesus. Amém, querido? Porque os meus filhos são filhos da promessa, os seus filhos são filhos da promessa. Em nome de Jesus, creia nisso. Talvez você olhe e não consegue enxergar hoje. Talvez você fique ansioso: será que eu vou conseguir? Será que meu filho vai caminhar? Será que vai acontecer? Deixe de lado a ansiedade e creia numa coisa: Deus te deu filhos da promessa. Antes de ser filho do sangue e da carne, eles são filhos da vontade eterna de Deus. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso de que a sua família o conheça. Deus tem compromisso com que a sua família seja santa. Deus tem compromisso que a sua descendência seja bendita sobre a terra. Deus tem compromisso com a sua família. E a prova, e o penhor, e a certeza que Ele vai abençoar a sua casa e a sua geração é o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado de Maria, gerado de José, daquele que criou na palavra e recebeu a promessa de Deus. Deus prometeu: José, esse filho que Maria traz do ventre é Deus Emanuel. Ele vai salvar a sua casa dos seus pecados. Essa foi a promessa que Deus falou para José, e por causa de Jesus Ele vai salvar a minha casa e a sua casa dos seus pecados. Amém, querido? Creia nisso, em nome de Jesus. Creia na promessa, firme a sua vida na promessa. A nossa vida não está firmada naquilo que Deus pode fazer. A nossa vida está firmada na promessa de Deus, de fazer com que a nossa casa seja família de Deus. E aí certamente Ele fará todas as coisas. Amém? Que Deus tire do seu coração todo temor e toda dúvida e toda ansiedade. Que seu coração seja cheio de fé, e que você olhe para o seu filho e para a sua filha e diga para ele, às vezes você vai dizer no seu íntimo por enquanto:
Mas você vai poder dizer, olhando os seus olhos: eu sei quem você é. Você é filho da promessa de Deus. Existe uma promessa para você, promessa de vida eterna, de um Deus eterno. Amém, querido? E que você caminhe nessa fé, nessa certeza. Não é o que você pode fazer, querido, é a promessa que Deus já fez, sobre a capacidade que já te deu de conceber filhos e filhas. Antes de você conceber filhos e filhas, tinha uma promessa. Creia nisso. Viva por essa promessa. Se alimente dessa promessa, em nome de Jesus. E aí que você celebre sempre a paternidade de Deus, porque Dia dos Pais não pode ser apenas um dia. Paternidade tem que ser uma existência inteira, tem que ser uma vida bendita, tem que ser uma celebração diária. Somos filhos de Deus. Todos os dias, irmão, eu celebro o Dia dos Pais. Sou filho de Deus. Todos os dias eu posso celebrar isso. Mas eu desejo que a minha casa celebre comigo. E ela há de celebrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fala com Deus. Me ajuda, Senhor, a crer na promessa e me firmar na palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Fala com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és a nossa realidade, Pai. Tu és a nossa origem. A Tua palavra é a nossa origem. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos do Teu amor. Somos filhos da Tua graça, Senhor. Nós não somos filhos simplesmente, ó Deus, da capacidade de homens e mulheres de conceber segundo o dom que o Senhor concedeu aos homens e às mulheres, mas só somos frutos da palavra do Senhor, da palavra eterna que nos gerou. Fomos gerados nos tempos eternos, Senhor. Fomos gerados na eternidade, ó Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos família bendita de Deus. Fomos gerados para essa geração. Fomos gerados para ser igreja nesta geração, para que através da realidade da igreja o mundo conheça que Jesus é o Filho de Deus que veio salvar o mundo dos seus pecados. Somos gerados, ó Deus, nessa geração para que a nossa casa não se perca, para que a nossa casa seja salva, para que o testemunho nosso na nossa casa como filhos e filhas de Deus testemunhe para os nossos filhos, para os nossos queridos e nossos amados, que eles são filhos da promessa. Ó Deus, nos ajuda a olhar para toda a nossa casa através da palavra, pela promessa. Nos ajuda a crer, Pai, que o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, ó Deus, e que nada muda, Senhor. O compromisso que o Senhor tem com a palavra que o Senhor estabeleceu, ó Deus, em nome de Jesus, através de Jesus, criar para si uma família, gerar filhos e filhas pela adoção em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos a graça, Senhor, de confiar na promessa, de receber a palavra e de celebrar todos os dias a paternidade de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos os dias haja essa celebração no nosso coração. Somos filhos de Deus pela graça, e que a palavra do Senhor alimente o nosso coração, para que, ó Deus, a nossa vida também inspire outras vidas, para que a nossa vida seja um testemunho, para que nós levemos, ó Deus, palavras de vida eterna, e para que a gente possa contemplar, ó Deus, todos aqueles que o Senhor está colocando de nós, e possamos dizer pela palavra, no poder do Espírito Santo, com o coração em fé: eu sei quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preenche o nosso coração. Resgata no meio da igreja a paternidade, Senhor. Essa paternidade, essa capacidade de conhecer a origem, de saber a nossa identidade e de receber as palavras de vida eterna do Senhor, de tal forma que essa palavra seja uma semente e que, lançada aos corações, gerem filhos de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.